E se em um único dia você perdesse tudo? Riqueza, família, saúde, dignidade. E mesmo assim, continuasse acreditando em Deus. Parece impossível, mas essa é exatamente a história de um homem que enfrentou o pior sofrimento registrado na Bíblia e não perdeu a fé. O nome dele era Jó, um homem tão íntegro que sua vida virou o centro de uma conversa no próprio céu. Imagine a cena: planícies abertas do Oriente Antigo, rebanhos espalhados pelos campos, servos trabalhando, uma casa cheia de filhos celebrando juntos. Jó era extremamente rico. Na verdade, o texto bíblico diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Mas não era a riqueza que o tornava especial, era sua integridade. Jó temia a Deus e se desviava do mal. Todos os dias ele orava por seus filhos, oferecia sacrifícios por eles. Ele pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado em seus corações. Então ele intercedia. Era um pai vigilante, um homem justo, um exemplo. Mas um dia, algo aconteceu no mundo espiritual. A Bíblia descreve uma cena impressionante. Os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e entre eles aparece Satanás. Deus então faz uma pergunta surpreendente: você observou o meu servo Jó? É como se Deus dissesse: olhe para ele, não existe ninguém como ele na terra, íntegro, justo, temente a Deus. Mas Satanás responde com desprezo. Ele diz: claro que Jó te serve, você o protege, você o abençoa. Qualquer um faria o mesmo. Então vem o desafio: tire tudo dele, e ele vai amaldiçoar seu nome. Nesse momento, começa uma das histórias mais intensas da Bíblia. Em um único dia, tragédia atrás de tragédia. Mensageiros chegam correndo. Primeiro, invasores roubam seus bois e jumentos. Depois, fogo do céu consome suas ovelhas. Em seguida, camelos são levados por saqueadores. Mas a pior notícia ainda estava por vir. Seus filhos estavam reunidos em uma casa, uma grande festa. Então, um vento violento do deserto atinge o lugar. A casa desaba e todos morrem. Silêncio. Imagine a cena. Jó recebe todas essas notícias em sequência. Qualquer pessoa desabaria, qualquer pessoa perderia a fé. Mas Jó faz algo que ninguém espera. Ele rasga suas roupas, cai de joelhos e declara: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Incrível. Mas a prova ainda não tinha acabado. Satanás volta diante de Deus e diz: pele por pele. Toque na saúde dele e ele vai te amaldiçoar. Então, Jó é atingido por uma doença terrível. Feridas dolorosas cobrem seu corpo inteiro, da cabeça aos pés. Ele se senta sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica. Sozinho, abandonado. Até sua esposa diz: amaldiçoe Deus e morra. Mas Jó responde algo que ecoa até hoje: receberemos de Deus apenas o bem e não o mal? Mesmo ferido, mesmo sem entender, ele continua fiel. 3 amigos chegam para consolá-lo, mas acabam acusando Jó. Eles acreditavam que sofrimento sempre era castigo por pecado. Durante capítulos inteiros, eles discutem, questionam, acusam, e Jó continua defendendo sua integridade. Até que algo extraordinário acontece. Depois de todo aquele sofrimento, Deus fala. Não através de um profeta, não através de um sonho, mas diretamente de um redemoinho. A voz de Deus ecoa e ele faz perguntas poderosas. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já ordenou que amanhã surgisse? Você controla as estrelas? Jó percebe algo profundo.
Ele não precisava entender tudo. Ele precisava confiar. Então, Jó responde com humildade: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E então a virada acontece. Deus restaura a vida de Jó. Ele recebe o dobro de tudo que tinha: novos filhos, novos rebanhos, nova prosperidade. Mas agora com algo muito maior: um conhecimento real de Deus. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento, é sobre fé quando tudo desaparece. É sobre confiar quando não existe explicação. Porque a verdade é essa: às vezes Deus não remove a tempestade, mas Ele revela quem Ele é no meio dela. E então fica a pergunta: se tudo fosse tirado de você hoje, sua fé permaneceria ou ela desapareceria junto com as bênçãos? Deixe a resposta nos comentários.